A gente vai continuar aquela conversa que nós estávamos tendo sobre o uso de drogas, e aí contando com o acúmulo da professora doutora Sandra Torossian, e a gente vai voltar agora com um enfoque mais intimista, mais subjetivo, né? Uma visão mais do indivíduo, né? Nós discutimos muito a superestrutura, eu acho que no outro programa, e agora a gente vai ter uma visão mais clínica. E aí eu já passo a bola para vocês, então, para a gente começar a analisar sobre o aspecto do indivíduo, né? Como é que a gente trata essa questão na clínica? Perfeito, Alexandre. Eu quero aproveitar e eu não fico constrangido, porque agora eu não vou passar por puxa-saco da minha querida mestra, né, que hoje não deixa de ser mestra, mas é bastante amiga, que deixou marcas indeléveis nas nossas formações. Eu quero aproveitar em nome dos nossos colegas de 11 anos atrás, ela foi nossa paraninfa consensual, né? Eu tive ela como debatedora do meu TCC da graduação, e depois ela foi minha orientadora na monografia da pós-graduação, né? Então, bem-vinda, Sandra, aproveitando esse gancho, né, pela experiência que eu tive contigo como supervisora. Para mim sempre ficou uma questão que acho que falta mais literatura, né, psicanalítica, ou eu é que ignoro. Mas, claro, ficou para mim uma referência bem importante, que veio de ti, né, do Le Petit, né, que é aquele psicanalista francês que escreveu sobre o tema, né, que nós estamos abordando no olhar da psicanálise. E, para mim, foi interessante para fazer um paralelo entre a mãe do psicótico e a mãe do dependente químico, né? Tem diferenças, tem algumas coisas que se afiguram e outras não. Então, eu acho que esse é um pontapé inicial para a gente falar de como a gente ouve, né? Como é que a gente trata essa clínica, que não é uma clínica fácil, né? E tu inauguraste também este núcleo lá na clínica de atendimento psicológico da URGS, que no programa passado até eu misturei o núcleo de infância, mas enfim, né, tu tens razão, este núcleo é um núcleo que foi inaugurado, e com a chancela da nossa amada Marta Brizio, que nos deixou há alguns anos, e que trabalhava bastante já com a psicose, mas a clínica focada na drogadição ainda precisava de espaço lá. Então, pontapé inicial é por aí. Tá bem. Bom, né? Bom dia de novo. Que bom estar aqui com vocês, né? Novamente. Fico até constrangida com todos esses elogios. Mas, enfim, acho que a gente pode dizer que com aquela turma a gente fez um bom trabalho coletivo, né? Era o ano que eu entrei na URGS para dar aula e encontrei com vocês, que me permitiram entrar muito bem, assim, né? Então, né, sobre o assunto, assim, mais da clínica, primeiro eu queria dizer que ela não se separa de tudo que a gente conversou, né, no programa passado, assim, né? De como se produz, né, de como se produz o uso de drogas que a gente tem hoje, né, a partir de ideais sociais, né, então, né, de ideais de felicidade, de ideais de rapidez instantânea, do prazer, né, de ideais assim de que a gente precisa gozar já, né, assim, não podemos esperar, né. Exatamente. E também, né, dentro de um leque de proibições e prescrições, né, que a gente não vou repetir, porque nós já trabalhamos bastante isso da outra vez, e também dentro da perspectiva da saúde, da assistência, né, como é que essas políticas se atravessam, né, porque se a gente tem, por exemplo, uma política de saúde mental que acolha, né, o uso de drogas
dentro das suas possibilidades, é diferente da gente trabalhar num solo, numa política de saúde mental que quer acabar com as drogas, ou que quer que os usuários parem de usar, né? Só isso. E, bom, a gente sabe que isso nem sempre é possível, né? Inclusive porque a gente usa drogas, né? Eu acho que se a gente perguntar aqui para vocês, né? Eu sempre faço essa brincadeira, né? Agora faz tempo que eu não falo sobre isso em público, mas, né, eu falei bastante sobre isso com muitas pessoas e eu perguntava se quem não usa drogas aqui, né? E é difícil assim achar alguém que não tenha uma relação, né, mesmo que não seja com uma substância, mas a maioria tem também com uma substância, uma relação de consumo, né, que não tenha algo de droga, assim, né? Disso que a gente chama de farmacon, ou seja, que alivia alguma dor, né? Ou que se usa simplesmente pelo prazer do uso, né? Professora, Oi. Professora, eu não tenho como não pegar esse gancho, porque mas daqui a uns 100, 150 anos, isso que a gente vai falar vai ser uma realidade. Mas o açúcar, por exemplo, vai ganhar esse status, porque o açúcar entra como essa substância compensadora. Ele entra como com o uso do prazer imediato, né? E ele gera todos os transtornos que a gente tem. Então, se a gente fosse analisar hoje por esse aspecto, por esse prisma um pouquinho mais aberto, mais abrangente, realmente, quem não usa algum tipo de droga, né? Essa seria a primeira pergunta, né? Todos usamos, né? Inclusive, né, a gente sabe que, bom, né, o nome não é para fazer propaganda aqui a nenhuma multinacional, mas a gente sabe que o nome da Coca-Cola veio porque ela tinha, né, Coca na sua composição inicial, né, que depois foi proibida e teve que se retirar. Mas então, acho que esse é um contexto geral, né, assim, mais geral dos ideais sociais, né, que estão colocados para todos. Né? Então, a gente poderia dizer que a gente vive numa sociedade que tem o consumo, né, como um ideal, né? E as drogas são mais um objeto de consumo, né? Que tem, né, suas características químicas, assim, né, de produzir efeitos, muitas vezes, assim, de alteração de consciência, né? Então, a tua pergunta, né, Gaio, assim, eu não sei, assim, se eu falaria só das mães, né, coitadas mães, a gente não, sempre... Claro, vamos pensar da função, né, dessa função. A gente... mas me permitam, quando eu penso em psicanálise, desculpa, isso para mim é uma herança freudiana, provavelmente do histórico freudiano, mas essa figura é a que vem, é a primeira que vem à mente. A observação da Sandra é importante para a gente pensar em função, né, Sandra? Não focar só no gênero feminino, embora ainda o grande outro feminino é o predominante, né? Mas, enfim, acho que é bom que a gente abra esse leque de significações, né? Isso, a gente também na psicanálise está num trabalho fora do campo das drogas também de questionar, né, esse imaginário aí. Né, e até eu acho que é importante frisar isso, a questão da função, né? Eu acho que a questão da função é o importante aqui, inclusive na função paterna, porque me parece que talvez mais problemático seja a ausência da função paterna do que necessariamente a presença da função materna nessa questão. Estou chutando até por um pouco da experiência em sala de aula, eu coloco para vocês que o que a gente percebe claramente hoje nos nossos meninos é uma ausência cada vez maior da função paterna no desenvolvimento dessas crianças, viu, desses adolescentes. Eu não sei o que a gente está chamando de função paterna e função materna, porque isso também eu tenho visto acompanhando vários estudantes por diferentes locais, né? Assim, onde eles iniciam sua prática, enfim, né, no contato com... Que, às vezes, assim, no campo da clínica, isso também é uma grande confusão, né?
Por exemplo, a gente fala da função paterna e da função materna, que seria algo assim de uma operação, né, de um cuidado, né, e de uma regulação, né, que estrutura, mas as pessoas têm confundido assim a função com a figura, né? Exato. Então a gente vai ver, e aí tem, né, as pessoas, né, assim, muitas vezes é um discurso que vem da própria psicanálise dizendo assim, não, mas é função, mas é a mãe dessa criança. Então, assim como a função é a mãe, né? Então, um pouco nesse sentido, né, que eu estou fazendo esse parênteses aqui, que acho que é bem importante, né, da gente tirar também esse peso, né, do que das mães, dos pais. Claro, porque a ordem familiar é múltipla hoje, né? É que a gente se organiza muito ainda nas nossas sociedades, né, no núcleo familiar, mas é um núcleo familiar que já está bem ampliado, né, e, enfim, que tem várias figuras, né, que fazem, né, muitas funções, né, e muitas vezes não é nem no núcleo familiar, né, que tudo isso se organiza, né. Hoje a gente tem as mídias, né, a função, assim, uma criança que está o tempo todo no celular, nos tablets, nos jogos, né, a gente não pode desconsiderar que ali também tem uma função estruturante que não passa pelo familiar, né, nem sempre passa pelo familiar, e que é subjetivante, né? Então, acho que, né, se podendo pensar, né, que essa função não se dá só no universo da família, mesmo que seja uma família ampliada, assim, né, que não seja família burguesa, mas que às vezes se dá até fora desse, né, também que digamos que tem linhas de subjetivação, linhas de estruturação. Os pares também que contam, né? Fogem do universo familiar, né? E acho que as questões com as drogas vêm dizer um pouco disso, assim, né? Que são os ideais sociais também que estão colocados assim, ali na coisa do consumo, que as crianças consomem desde muito novas, né? Eu me lembro uma vez uma criança me dizendo assim, eu amo a pipoca, não sei que marca, né? Eu sei qual é a marca, mas não vou dizer que é, né? Amo a pipoca XX, porque ela não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí ela disse o slogan da propaganda, né? E aí eu estava conversando com essa criança e eu disse, mas por que essa marca? Por que isso, por que isso, por que isso, né? Daí ela repetiu o slogan da propaganda. Eu disse, mas como é que será que é da televisão, né? Que venha a ideia de se a pipoca é boa, tu tem que provar, tem que experimentar uma marca, outra marca e ver pelo sabor, assim, né? O que é, se tu gosta de saber se isso que tu está dizendo é bem assim, né? Então, assim, só para dizer assim que isso também é subjetivante, né? Que a questão de consumir, né? Então, quando a gente fala de escolas e outros espaços também pelos quais crianças e jovens circulam, me parece que uma das intervenções clínicas, as pessoas chamam de prevenção, mas eu chamo de intervenção clínica desde ali, porque se a gente considera que também o contexto faz parte da problemática, intervir no contexto é intervir na clínica, né? Então, não acho que seja prevenir, acho que é já uma intervenção na situação problema, né? Então, bom, intervir assim, problematizando o consumo, problematizando o prazer, né? Isso já é uma intervenção clínica, né? É claro que, né, as pessoas todos nós temos relações familiares, né? Que nos marcam, né? E nos estruturam, assim, de alguma maneira, né? E organizam determinados sintomas, né? Então, bom, assim, o sintoma do uso de drogas, que é muito de acordo com os ideais sociais, né? Ele também, né, pode estar colocado
em parte nas relações familiares, né? Então, muitas vezes, né, quando a gente intervém nesse cenário, né, a gente precisa intervir também com as famílias, né?